convidava para ir na igreja, mas ele falava também da palavra. Lá eu vou. E me converti. O pastor pregou, eu entendi bem a palavra, ele fez o apelo e eu entreguei a Cristo. Aí eu também então, cada pergunto, pessoa tem um jeito. Eu também pergunto se eu der um tempo ao Zé, uma hora, se olha Zé, você já está bem estruturado economicamente, papapi, eu acho que agora a gente precisa dar um tempo, né? Testando aqui, pessoal. Oi, filho. Talvez ele se ligue. E aí, meu filho? Bom, todo esse... Tá bom, Pia? A gente foi tocado, né? Deu certo? A gente gravou sendo tocado assim pela palavra de Deus, né? E nós estamos aqui, irmãos, começando essa transmissão, fazendo os acertos de enquadramento da imagem aí do som. Mas nós estamos falando sobre a questão assim do coração humano, né? E da graça de Deus, o quão duro que é quando a gente é tirado da morte, né, e chega a ser alcançado pela graça de Deus, e a gente fica naquela agonia de estar vendo a humanidade, amigos, parentes, colegas, né, pessoas que a gente ama, assim, numa condição que, diante da evidência que para nós hoje se tornou tão clara, por causa dessa vida nova que Cristo deu a gente, e então a gente fica agoniado por ver a dificuldade que há, e nós mesmos estávamos nessa situação, quanto à condição da gente ou das pessoas, né, sem estar podendo sequer imaginar a sua própria condição, né, sem ver a graça de Deus, que Deus alcança a gente dessa maneira, e não quebrantar o seu coração diante das evidências. Realmente o ato de Deus, ele se torna limitado a Cristo, né, vamos chamar assim, embora em Cristo ele se torna amplo quanto Deus, mas ele se limita a Cristo por ser ele o Cordeiro de Deus, o ato de redenção, né, a pessoa da redenção, a pessoa do resgate, né, e Cristo em si mesmo se limitou. Então a gente vai vendo uma limitação acontecendo, santa limitação, para chegar até nós na maneira válida que não fizesse com que o ato de Deus bloqueasse a salvação. Porque se Deus não tiver cuidado, não tivesse o cuidado de se limitar em Cristo para a salvação humana, e Cristo se limitar na limitação que ele se limitou, como diz Filipenses, que ele se tornou humilde ao vir aqui e se tornar como uma pessoa e obediente até a morte na cruz. Se ele não se limitasse dessa forma, o ato do aparecimento de Cristo seria tão intenso e tão glorioso que não haveria salvação. Não tem como haver salvação. Na experiência mesmo de Isaías, que foi também uma visão, então de certa forma limitada também de Deus, quando Deus se revelou a ele lá naquele momento em Isaías, quando ele andava no palácio, ele imaginou que ele ia morrer. Ele falou: eu não tenho, agora eu morro, porque a santidade, a pureza
A grandeza, ele, a pessoa dele é tão sublime e tão perfeita. O ser humano não tem a visão do seu trapo, da sua sujeira, da sua imundície, se ele não estiver diante dessa brancura que é Deus. Então, quando Deus, na sua brancura, se apresenta perante o ser humano, ele sabe que vai morrer, não tem salvação. Ali tem uma imundície, e lá está a pureza plena e perfeita. Ele vai morrer, ele é uma sujeira. O que tem ali é uma sujeira. Então Deus, para não fazer isso, não matar o ser humano com a sua glória, ele se limita e vem Jesus. E quando Jesus se apresenta, ele vai falar uma fala que vai alcançar a imensa sujeira que está o ser humano, vai fazer com que essa fala chegue ao ser humano sem ser uma fala que mata. Então vai chegar numa pureza e numa... ela se torna uma vacina na medida exata para não ter elementos que matam. Então ela vai chegar a alcançar o ser humano na sua imundície, aquela fala pura e perfeita e poderosa de Deus chegou, né? Mas não mais que isso. Então a partir daí o ser humano tem um chamado para perceber que ele está diante da fala daquele que poderia matá-lo, poderia julgá-lo, poderia aniquilá-lo, mas essa fala visa com que ele perceba que há o Deus eterno querendo alcançá-lo, e ele precisa se quebrantar. Ele precisa ter os sentidos todos de que ele não tem condição de nada. Então, essa condição de quebrantamento, de reconhecer, de reconhecimento, que não é possível nada em relação à sua realidade transcendente. Ele está errado em tudo, ele está errado em qualquer ideia, em qualquer conceito, em qualquer caminho. E que diante dele está a fala do Deus que o está chamando primeiro para se tornar filho dele. Puxa, isso é muito maior do que qualquer uma coisa. Se diante dele tu morre, mas ele está chamando você para ser filho dele. Mas para ser filho dele você precisa ser gerado por ele. E ele te chama para ele fazer essa intervenção. E o primeiro momento tu vai saber que tu é um imundo, um trapo, uma sujeira, um pecado, que isso está em ti, o erro está em ti, o equívoco está em ti, e agora tu te prepara para ouvir o chamado dele. Como é que é isso? Eu não tenho condição de nada, então faça em mim aquilo que tu tens para fazer. E aí então veio a brasa viva do altar, no caso de Isaías, né? E então veio a cruz de Cristo na redenção, e o sangue dele se esvaindo lá no chão, quer dizer, a vida dele que foi entregue, a vida dele sofreu a penalidade que é nossa. Quer dizer, nós que teríamos que morrer e a vida nossa se esvair, foi feita em Cristo. Como Cristo, ao morrer, a morte dele não tem nele culpa nenhuma para morrer, então ele reivindica a própria vida. Ele fala, a morte aqui está sendo reivindicada, a vida está sendo reivindicada, e ele faz isso acontecer, nele, na pessoa de Cristo. Então esse ato de justiça está feito em Cristo, desde a morte, da vida, da ressurreição, e aí a gente é chamado a não entender isso, mas a receber Cristo, a crer nele. E o crer nele é por causa da palavra que aponta para ele, a palavra de Deus, não a minha fé. Minha fé não aponta para nada, né? Minha fé aponta para mim, né? A fé que a gente tem é a fé na fé, é a fé na gente mesmo, né? Então essa fé não vale nada, mas a fé que é gerada em nós pela palavra é porque ela vai apontar para ele mesmo, ela chama para ele. Então você é chamado pela palavra para ir a Cristo, então aí você vai, você se entrega, e a partir dali, ocorrendo essa entrega, você não se torna uma pessoa melhor, não é assim? Você não se torna uma pessoa mais inteligente, você não se torna uma pessoa com uma nova roupa, uma nova religião, uma nova ideia, nada. Você se torna uma outra pessoa. É outra pessoa, não é mais você.
Então Deus não está mais querendo nós. Ele tanto não quer nós, porque se Ele quisesse nós, Ele dava uma religião para nós. Mas ele não quer nós, Ele quer uma outra pessoa. Não pode, aquela pessoa não vive, não pode viver mais se quiser ficar junto comigo. Então Ele faz uma outra pessoa. Então Deus vai fazer uma outra pessoa. E essa outra pessoa que é feita em Deus, por enquanto se parece com a gente, que a gente era aparentemente. Se parece, mas a gente não é mais. A gente não é mais. Entende? Esse é um dos milagres que a gente é ocultado também. A gente também está sendo ocultado. Igual Jesus foi ocultado, nós também somos ocultados. Esse ocultar de nós mesmos, do jeito que a gente é hoje, e não estamos nos mostrando como Ele nos fez exatamente, isso é para proteção nossa, né? Ele está protegendo a gente, guardando a gente nele, e ao mesmo tempo está dando possibilidade das pessoas também continuarem tendo fé, porque se as pessoas, por um momento, vissem você como você é, de fato, como Deus te fez, eles não teriam mais fé. Eles ficariam com um impacto tão grande, aquilo seria algo impactante de tal monta, que aquilo geraria um medo absoluto. Não teria como ter fé. Teria um medo extremo, um terror extremo, pela grandeza que seria o que nós somos. E então, Ele nos oculta, Ele nos protege, né? Ele nos guarda. E então, isso é algo que também é feito assim, para que as pessoas possam também continuar ouvindo a palavra de Deus, né? E há de chegar o dia, de fato, em que nós seremos revelados como o Senhor nos fez. Daqui a pouco nós vamos ver um texto sobre isso, né? Mas esse processo que Deus faz uma nova pessoa, né, é maravilhoso, é algo extremo. E para Deus é mais fácil alguém que se converte desde infância do que... Olha, sim, uma criança, por isso que Deus, ao tentar formar o povo dele, Ele está chamando a atenção. Oi? Olá, Luciana. Olá, Manuela. Ô, Gabriel. Tá bom? Oi, irmão Sandro. Pois é, irmãos. Olha, agora estamos aí, ó, todo mundo com cadeira boa. Está sendo bom. E então, todo o ato, né, de Deus em querer nos alcançar, em trabalhar com a experiência humana. Trabalhar com a experiência humana, do ponto de vista de Deus, envolve o homem e a mulher, né? O homem, a humanidade é composto de homem e mulher. Então Deus criou o homem e a mulher numa grandeza, num tipo de componentes, de conteúdos, em que eles são formados por Deus, esses conteúdos, essas estruturas, né, dentro do homem e da mulher, nas suas identidades, em que eles vão participar do processo de andamento da história e do que Deus está trabalhando também dentro da história, usando a nossa vida com as estruturas que Ele nos deu. Só que Ele está dizendo o seguinte: é preciso que vocês, homem e mulher, vocês se permitam habilitar, né? Se permitam habilitar naquilo que eu, somente Deus, posso habilitar vocês a compor nas estruturas de vocês, como seres humanos que têm essas configurações. Vocês precisam ser habilitados. E só Deus pode fazer isso, né? Só o Criador pode fazer isso.
E o coração do ser humano, vamos dizer assim, originalmente, ele não via problema de ser habilitado por Deus. Né? Ele não via nenhum problema, ele falou, ótimo. Ótimo mesmo, porque como que nós vamos lidar com essas dimensões imensas para lidar com tudo que temos que lidar, né, que vem a partir de dentro do próprio conteúdo humano, a visão de que esse tudo que tem que lidar começa neles. O tudo começa neles, não é no universo. O tudo, a grandeza maior está neles. Né? Tem gente que pensa assim, olha como é grande esse universo. Isso não é grande não, comparado com um ser humano não é. Um ser humano é muito maior do que qualquer distância no universo. É muito maior do que qualquer tipo. É muito maior do que qualquer medição de grandeza que tem por aí. Né? Então, como que nós vamos lidar conosco, a partir de dentro de nós? Porque tudo que há é finito, é material. Embora tenha as suas riquezas e as suas grandezas, nada é maior que o ser humano. Então, como que nós vamos lidar com isso tudo? Porque nós somos criados, feitos para a eternidade. Né? Então, o ser humano deveria saber esse tipo de quebrantamento, essa prontidão para que ele fosse habilitado pelo Criador do universo e deles, a educá-los nessa dimensão. E eles estão prontos para isso, vão fazer parte desse processo. Né? Há muita coisa que tem que ser, vamos dizer assim, instalada dentro do ser humano. Nós temos que receber um suporte de instalação de dimensões eternas. E quem pode fazer isso é só Deus. Então, se a gente, como humanidade, começar a estudar a natureza, começar a estudar o nosso físico, né, começar a estudar as nossas habilidades, ou tudo que tem por aí, e querer aprender com isso, isso é uma limitação imensa. Nós vamos estar aprendendo de algo que tem relevância, mas é uma relevância muito baixa. É o mínimo. Quer dizer, o universo físico, material, as coisas existenciais, né, que estão aí, materiais que tem aí. Oi, irmão. Bem? Samuel! Oi, Daniel. Bem. Então, amados, o lidar com a vida, né, com a questão da vida, da existência, da continuidade da história. Então Deus trabalha exatamente com o homem e com a mulher. E o homem e a mulher, eles de posse dessa percepção, né, percepção deles, dessa grandeza neles, eles sabendo da sua composição complexa, que é a composição que o ser humano tem, né, em relação a tudo que ele vê. E ele pergunta então, como que nós vamos lidar com tudo? Desde que, o entendimento, irmãos, precisa ser claro, esse tudo, o maior de tudo é ele mesmo, é o homem, é o ser humano que é o maior de tudo. Então, a alteração desse valor, em que o ser humano depois ele transferiu para as coisas e para a matéria o estudo de tudo isso como o máximo, ele reduziu a si mesmo. Né? Ele abaixou, ele trouxe a si mesmo para uma dimensão da coisa. Né? Então, essa percepção, a partir daquela comunhão que havia com o Criador, em que ele sabia que o lidar com o tudo, a grandeza de dentro dele, é que precisava ser habilitada para lidar com o tudo eterno que tem nele. Quer dizer, como que eu vou lidar com todos os dons, os talentos, a complexidade eterna que há em mim, que vão existir nos meus filhos, que nós vamos gerar? Como que nós vamos lidar com essas dimensões, né, que estão nos filhos, que estão vindo aí nos filhos, em nós? Nós precisamos de habilitação. E a habilitação e a instalação dessas estruturas eternas, essenciais,
Só Deus pode habilitar a gente. Então, a partir dessa compreensão, se daria um caminhar dentro da história, né? Uma comunhão absoluta com o Criador nas suas habilitações dentro do tempo para a nossa vida, né? E isso, é claro, deveria passar, né, para o ser humano, para o homem e para a mulher, que passariam para os seus filhos. E é claro que nessa constituição, dessa forma, assim, as crianças, como Samuel, como Manuela, Gabriel que está ali, né, essas pessoas que estão crescendo nesse ambiente em que os pais têm a consciência, né? Samuel! Olha, voltou correndo. Olha, vem aqui, vem dar um abraço. Vem aqui falar um oi, vem. Eita, pode deixar. Depois a gente abraça. Vem. Aos poucos tá vindo. Né? Olha a Manuela ali. Manuela. Manuel. Irmãos, essa faixa de idade, que vai até 12 anos, 13, por aí, que é uma etapa extremamente, vamos dizer assim, extremamente importante demais, extremamente, nós vamos estar acessando profundidades no ser, né, que são dimensões eternas do ser, que estão totalmente abertas, né, 100% abertas. Então é uma graça dada aos pais. Mas como que os pais vão ter a chave? A chave. Existe uma chave. Ela tem um formato assim que não tem uma forma. Mas ela tem uma chave sem forma material e que Deus quer dar aos pais para que eles recebam essa chave. Olha, irmãos, isso é a verdade absoluta da humanidade. E Deus está querendo dar essa chave à humanidade que passa pelos pais, o pai e a mãe. Não tem outra pessoa para isso. Não tem outras pessoas. Então, Deus vai formar essa chave. Como que Ele vai formar, irmãos? Então, aí entra Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Como que forma a chave para acessar as dimensões sagradas e eternas de uma criança? Né? E quem é que forma isso? Então aqui em Deuteronômio 6, no versículo 4, a gente tem Deus chamando os seus. Né? Deus está chamando nós. O Deus que está chamando os seus. 6,4. Ele diz assim, ó, primeira componente para que a gente, como pai e mãe, nós possamos acessar as dimensões sagradas e eternas do ser, os pais, a primeira coisa que tem que acontecer nos pais é o quê? Deuteronômio 6,4, a primeira palavra. Ouve. Irmãos, isso aqui é uma matéria-prima para os pais, para que eles comecem a ser trabalhados para receber a chave do lugar sagrado dos filhos. Não é uma coisa que nem bicho. Não é igual um bicho, irmãos. Um filhote de algum bicho, a gente pega na caixa e traz para casa e a gente fala, senta, ele senta, ele vai, dá ração, ele come, fala para ele dormir, ele dorme. Agora, um ser humano não é assim, irmãos.
embora a gente esteja reduzido hoje, estejamos vendo a redução humana a dimensões de bichos, o que é lamentável e terrível. E ninguém acessa mais nada e ninguém, né? Nada e ninguém. Então, amados, primeira coisa importante é preciso que o pai e a mãe estejam predispostos a ouvir o Senhor, né? Então, que haja no nosso coração isso, irmãos, é constante. O ouvir o Senhor não é ouvir com esse ouvido aqui material, aqui físico. Lá em Apocalipse, várias vezes a palavra vai dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o ouvir a que se refere a palavra é um ouvir muito mais profundo, muito mais sagrado, na área do sagrado também. Um ouvir em que a gente se torna pronto, né, a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que Deus tem a dizer para nós, né, ouvir o que o Espírito diz. Ouvir o que o Espírito diz, irmãos, Coríntios, é importante aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, né? 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai afirmar assim, 1 Coríntios 2, 14, essas coisas, infelizmente, não tem como ser acessadas pelas pessoas não cristãs, ou não de Deus. Eles não vão saber entender isso. Em origem da humanidade, não haveria esse problema. Todos os casais, eles estariam prontos para ouvir o Senhor e prontos para serem habilitados, né? Habilitados pelo Senhor. Olha, 2,14 diz assim, olha só, estão vendo aí? O homem natural, aí já surgiu uma situação na humanidade gravíssima, que é o surgimento de uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Ele é naturalmente somente homem, só homem, ser humano, só. Ele não tem uma relação com Deus. Essa pessoa, ela surgiu em Gênesis 3, é a origem do homem natural. O homem que perdeu a sua relação com Deus. Não dá para entender a humanidade hoje, do jeito que ela está, se a gente esquecer Gênesis 3. Ele está dando a nós a tomografia, entre aspas, da questão humana profunda. E aqui ele está explicando que esse homem que está numa condição de Gênesis 3, sem Deus, que recebeu esse vírus do afastamento de Deus, ele nunca vai ter como entender ou sequer pensar as coisas da dimensão, porque ele não é mais aquela pessoa que ele era antes. Ele não é mais. Aquela pessoa que ele era antes, ele não é mais. Ele mudou a sua natureza. A sua natureza. Ele não mudou, irmãos. Não houve uma mudança, por exemplo, se você tinha mais dinheiro, de repente você tem menos dinheiro, é uma coisa. Você era mais rico ou rico, de repente você ficou pobre, é uma coisa. Você ter pouco dinheiro ou muito, são situações que alteram a tua vida, mas não alteram a tua natureza. Então continua o mesmo. Né? Você tem mais coisa, ou menos, ou mais, é uma coisa. Agora, o ser humano era um antes de Gênesis 3, depois foi outra natureza depois de Gênesis 3. O mal recebido em Gênesis 3 é de alteração da natureza. Então, isso é tão grave. Por isso que Jesus, quando veio à Terra e fez a obra que ele fez, a palavra de Deus não chama a gente a ter uma outra religião, ou aprender mais da Bíblia, né? Ou ser mais educado em coisas boas, ou a gente, agora eu não sabia muito, agora eu já sei de Cristo. Cristo vai mudar de novo a nossa natureza. Quando a gente
é alcançado pela palavra de Deus, a gente é mudado na natureza da gente. A gente não é mais aquela pessoa agora de novo. A gente não é mais a pessoa natural, a gente não é mais a pessoa que era antes. Foi mudada a natureza humana, foi mudada. Né? Então, quem que pode operar nessa dimensão é só Deus. Não tem religião, não tem... Embora a humanidade esteja tão acostumada a andar sem Deus e nem considera mais Deus, porque a ideia de Deus na humanidade natural, como diz aqui em Coríntios 2,14, a ideia de Deus na humanidade natural é uma projeção do sagrado que o ser humano tem dentro dele, que não foi mudado. A natureza foi mudada, mas a composição do ser humano, ele tem esse lado do sagrado dentro dele, esse lado eterno. Então, isso gera um pensamento transcendente, de sagrado, de divindades. E ele cria divindades. Né? Então, é tudo estereotipado, é como se fosse uma caricatura, não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. Né? Não é nada disso. Então, o máximo que a humanidade tem é isso. Então, quando ela, num estágio que estamos, de estudos, de pesquisas, de análise tecnológica, muito avançada no nosso modo de ver humano, né? A gente pensa que estamos muito avançados. E aí o pessoal olha para essa questão desse tipo de raciocínio de divindades geradas pelo ser humano natural, ele fala, isso é quase irrelevante. No máximo tem um efeito placebo, de ajudar na recuperação de doença, de dar mais alegria, de dar mais ânimo. O máximo que gera isso aí. Então, para muita gente, é válido. Até para a sociologia, para a psicologia, essas coisas assim, é bom ter esse tipo de crença. Ajuda. Aí o pessoal aceita. Então, convive. Mas se pudesse, anulava totalmente isso, tirava da raiz social de vez essa questão, pela inutilidade que de fato é. Em termos últimos. Né? A questão espiritual do ser humano, se for levada a nível da religiosidade, a nível do efeito placebo, é miserabilidade. Paulo chegou a afirmar isso em Coríntios 15. Ele disse, se a nossa fé for só para esse mundo, né, só para coisas assim, como efeito placebo e tudo mais, para trazer uma alegriazinha, melhorar da saúde, porque estava resfriado ou estava com câncer, e aí fica com ótima personalidade ou psicologia, aí adianta a vida mais uns 10 anos. Então, se for só isso, é miserabilidade. É totalmente absurdo uma coisa dessa. Então, para essa humanidade natural, é só isso que tem. E ele não vai entender, irmãos. Então, Coríntios 2:15, ele diz, o homem espiritual, isto é, a pessoa que teve a sua natureza mudada, porque é duas naturezas diferentes, uma é natural, outra é espiritual, quer dizer, uma natureza outra, né, que foi gerado pelo Espírito. Esse tipo de pessoa alterada, mudada por Deus, ele sim vai entender, ele vai poder ouvir o Espírito de Deus. Né? Então ele vai ouvir. Então o Deus que está chamando aqui em Deuteronômio, né, lá em Deuteronômio 4, no primeiro item, ouve. Né? Nós precisamos ouvir. Né? Nós precisamos estar prontos, nós, o povo de Deus, ter uma inclinação, uma disposição para estar atentos ao que o Espírito diz. E aí também difere totalmente ler a Bíblia do que ouvir o Espírito. Né? E hoje também os cristãos, infelizmente, eles estão numa situação extremamente grave, perto de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 3, 1. 1 Coríntios 3, 1. Uma quantidade de cristãos, eles estão dentro de uma classificação, mesmo tendo tido a natureza alterada, eles estão numa classificação, mesmo com a natureza alterada, eles estão num estágio absurdo, porque eles não entendem o Espírito.
conseguiram se aproximar e se assemelhar ao homem que é natural. Estão entendendo isso? Em 1 Coríntios 3:1, ele diz assim: eu tentei falar com vocês, mas eu não pude falar como espirituais. Vocês não entenderam. Então há uma situação no pessoal cristão que eles se esqueceram, ou não, alguma coisa aconteceu que fez com que eles, em algum momento da vida, perdessem esse contato do ouvir espiritualmente o Espírito Santo e passaram a ser seduzidos por todo tipo de aparato inventado pelos próprios cristãos, que foi substituindo a palavra do Espírito. E aí passou a ser o comando, vamos dizer assim, passou a ser por um pastor, por uma igreja, por uma denominação, entende? Por um grupo eclesiástico, um clericalismo, uma coisa maluca, um ritual dentro de comunidades chamadas cristãs. E o pessoal foi vivendo como a gente vê hoje assim. E é possível o pessoal cristão dizer assim: temos que ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia muito, já leu mesmo. Mas não ouve o Espírito, tanto é que não ouve que não muda. Né? Fica nesse mesmo modo, que é o modo como o ser humano criou o entendimento cristão. Isso é carnalidade. Né, irmãos? Senhor, a ideia de Deus em lidar com a gente, que vai alcançar o ser humano a partir de famílias, né, que é o jeito mais legítimo que tem, é o jeito mais precioso que tem para a gente ser alcançado. Família, biblicamente falando, é um homem, uma mulher, né, um pai, então depois uma mãe. Esses componentes, esse fundamento, né, assim formado, homem e mulher, pai e mãe, que se permitem ouvir o Espírito, que diz ele a nós pela palavra de Deus, né? E isso, é claro, é um processo que primeiro tem que alcançar os pais. Depois que os pais tiverem entendimento disso, de ouvir o Espírito, e aí então ele diz assim, a primeira coisa que ele fala é no versículo 4: vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então saibam que o Senhor, né? O Senhor, quer dizer, o Yahvé, esse aí que não tem como a gente definir, a palavra aqui é o indefinível. O indefinível, não adianta querer imaginar ele, aquele que é impossível ser alcançado pelo pensamento ou imaginação humana, o Yahvé, o eterno, o inacessível, ele é o único Deus que há. Aí a mente humana entra numa piração, né? Porque ela fala assim, ele está falando de alguém que é impossível saber. Né? Então é esse. Se você imagina alguma coisa, não é. Não é. Isso ele falou em Êxodo 20, né? Ele diz isso, não farás para ti imagem, nada disso. Quer dizer, porque é impossível você imaginar sequer qualquer coisa sobre ele. Não tem como você criar, gerar uma imagem. Você não pode, não tem como. Ele fez um ser humano, a imagem e semelhança dele, mas o ser humano não pode fazer ele ser gerado no nosso pensamento. Não tem como. Né? É outra grandeza, não dá. Né? Então não é possível. Então, esse aí, até chegava a certos limites, que o povo hebreu, quando ia escrever, copiar, né, os escribas, quando eles iam copiar o hebraico lá, os textos, eles chegavam nessa hora aqui que está escrito Senhor, aqui não escrevia nada. Então, algumas edições antigas dos hebreus, onde não tem nada, é aquele que não se pode sequer escrever. Então, você sabe que está se referindo àquele que não se pode sequer pensar. E isso gera um temor. Deveria gerar um temor naquela pessoa que se depara com aquele aparente vazio que está ali. Né? Então, ele é o único Deus.
Ele é o único Deus. Não tem outro. Vocês estão sendo dirigidos por Ele. Né? Não vão ser dirigidos por mais ninguém. Então, os pais recebem essa informação. Né? Recebem essa informação. Então, ele diz assim, depois, no outro item. A Ele, no versículo 5, vocês vão amar. Né? Vocês vão amá-lo. A questão com Deus, gente, não é religiosa. A questão com Deus é um sentimento, né? É um amor. É o amor. A questão com Deus é amorosa. É relação de amor. Né? Então não existe ritual, né, que possa superar a relação entre vocês. Oi, Ivan. Não tem como ter um ritual. Né? Então, Deuteronômio 6,5 diz que as pessoas, elas são revelado às pessoas de que a questão com esse Deus é uma questão de amor. Ele primeiramente nos ama. Ele nos ama. E aí a única maneira de que a relação ocorra de verdade é se você também o amar. É assim que acontece, né? Na relação família, na relação marido e mulher, na relação pai e filho, filho e pai, tem que ter o amor. Qualquer uma outra coisa que não o amor é hediondo. É hediondo. Quer dizer, eu não amo a minha esposa, mas eu faço aqui uns rituais na hora do almoço e ela vai gostar de mim. Eu vou fazer vou trançar os talheres, eu vou pôr o prato no lugar certo, então isso já serve. Eu não amo. Já pensou alguém falar uma coisa dessa? É terrível, não é terrível? Eu não amo meu marido, nunca amei, mas eu faço aqui tudo que ele quer e aí dá tudo certo. É muito esquisito um negócio desse. Né? Está faltando alguma coisa. Não pode ser assim. Né? Embora a humanidade esteja rastejando a nível de verme, praticamente, em que pode qualquer coisa. Na humanidade não vai entender isso aqui. Isso não é para a humanidade. Isso aqui não é. Isso ouve Israel. Então, que também era a configuração original. Que Deus ia falar com o ser humano de igual para igual, de amor, numa relação amorosa. Né? Claro que Deus está querendo refazer essa natureza nossa. E se Ele refizer essa natureza nossa, se Deus agir na nossa natureza pecaminosa, sem Ele, Ele vai agir de uma tal maneira que nós vamos ser transformados numa outra pessoa, numa outra natureza. A transformação que Deus vai fazer em nós, gente, é de tal monta, né, que está escrito em Colossenses. Né? Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3. A turminha, vocês estão escutando aí, o pessoal da internet? A turminha está correndo por aí. Estou procurando alguém que abra a porta. A porta fechada. Colossenses 3. Colossenses 3. Olha, irmãos, participar dessas grandezas de Deus é um chamado. Né? É um chamado. E as pessoas, assim, primeiro, são chamadas a terem mudadas a sua natureza. Deus não está dizendo assim, você vai ser uma pessoa com uma religião melhor, ou você vai ter no mundo uma religião de alto nível. Né? Porque no tempo do Antigo Testamento, todas as religiões que haviam, como já falamos aqui várias vezes, sacrificavam os bebês. Sacrificavam as crianças. Todas, irmãos, simplesmente todas. Todos. Sabe o que é um mundo? Talvez a gente não consiga imaginar esse mundo, né? Mas sabe o que é um mundo em que todas as nações matavam seus filhos para os seus deuses? Não dá para imaginar isso. Porque hoje, quando a gente ouve que na África eles ficam fazendo circuncisão de meninas, a gente já acha terrível. Né? Agora imagina você
que todas as nações matem os seus filhos para sacrificar aos deuses porque vem uma intempérie? Já pensou isso, irmãos? Não dá para imaginar. O que mudou? O que causou um impacto tão grande no mundo que mudou isso? Todo mundo que estuda sociologia já sabe que foi o cristianismo. Porque antes de Cristo era assim, depois de Cristo começou a acabar tudo isso aí. Né? Começou a mudar. Só houve um poder. Então, mesmo que não se transformassem as pessoas, a influência do pensamento cristão foi tamanho no mundo que mudou o modo de pensar das nações. Foi mudando o modo de pensar. Foi sendo acrescentado tantos valores a partir da Bíblia, da palavra de Deus, ainda que as pessoas não aceitassem Cristo como seu Salvador, mas a influência do pensamento cristão foi muito elevado, foi muito maior. Né? Mas mesmo assim, né, Deus está chamando as pessoas a mudarem a sua natureza. E aqui em Colossenses 3, no capítulo 3, versículo 1 a 4, primeiro versículo ele diz assim: portanto, se, né? Não tem aí? Portanto, se, isto é, portanto, se é uma, tinha uma música antiga do Vinícius de Moraes que diz assim: se indica condição. Então, se indica condição, né? Se é uma condição, isto é, se acaso aconteceu na vida de vocês essa mudança de natureza, que aqui é explicada como ressurreição. Estão vendo? Nós ressuscitamos com Cristo. Né? Então, se houve esse impacto em nós, então houve esse impacto, houve. Se aconteceu isso mesmo, né? Se houve isso em nós fomos ressuscitados com Cristo, ou a mudança da nossa natureza ocorreu. Não somos mais humanidade natural, somos agora uma humanidade espiritual ou sobrenatural. Então ele diz assim: buscai as coisas lá do alto. Isto é, onde Cristo vive, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isto é, a diferença, o status é imenso. Enquanto as coisas do universo criado, eles têm um status, mas um status mínimo, né? de estruturas mínimas, porque são materiais, são temporais, elas são limitadas dentro do tempo. Essas coisas têm a sua importância, claro, nós estamos aqui. Mas elas não são a constituição eterna da qual nós fazemos parte. Então nós temos que, exatamente para poder lidar até melhor com as coisas materiais, estarmos ligados e aprendendo e sendo habilitados na nossa eternidade, naquilo que constitui a nossa pessoa como uma pessoa eterna. Nós precisamos estar entendendo que ele está duas vezes falando a mesma coisa aqui. No versículo 1 e 2 é uma ênfase. Paulo era um hebreu e ele tinha essa cultura, e o Espírito Santo aproveitou e dobrou a fala. Ele repetiu a fala, no sentido de que nós não podemos negligenciar essa questão em nós. Houve uma mudança na nossa natureza, houve uma intervenção de Deus em nossa vida, então nós precisamos doutrinar, educar a nossa mente profunda a buscar as coisas do alto, a pensar as coisas que são de cima, as coisas que vêm do Espírito, que vêm de Deus. Nós precisamos desejar ser habilitados a ser pessoas como Deus só pode fazer a gente ser. Né? Isso está dentro de Deuteronômio. Quando nós vamos sendo formados, pessoas habilitadas, para passar aos nossos filhos, que na primeira etapa das suas vidas, de 0 até 12 anos, por aí, 13, nessa faixa, é a faixa em que as estruturas eternas de uma pessoa estão abertas. E os que têm a chave, e a chave para acessar as estruturas eternas dessas crianças, não estão na mão de tio, tia, de terceirizados, escolinhas, nos campos de concentração de crianças, não estão nesses lugares.
A chave dos acessos profundos do ser humano estão nas mãos dos pais. E eles, nós que somos povo de Deus, precisamos ajudar essas pessoas a entender que eles têm a possibilidade, não é automática também essa chave, e para eles receberem essa chave do lugar sagrado e eterno do próximo que está vindo aí, que são os filhos, desde a gravidez até os seus 13 anos por aí, que é uma etapa primorosa, é uma massa a ser moldada e que está sendo moldada e que acontece isso a cada momento da vida deles. E os pais têm um papel extremamente fundamental nessa formação, nessas estruturas essenciais, gente, e eterno, né? Não pode ser terceirizado. Se terceirizar, não vai acessar. Não tem como. Qualquer outra pessoa terceirizada não tem acesso. Por melhor que seja o psicólogo, por melhor que seja o professor, por melhor que seja a escola, por melhor que seja o ambiente, igreja, qualquer coisa. Igrejas assumiram a forma do mundo mesmo. Porque elas pegam as crianças e põem nas classinhas de escola bíblica. Isso é uma forma do mundo. A forma de Deus é o próprio lar, é o pai e a mãe que tem essa autoridade. Quem são os autores do filho? É o pai e a mãe. Eles têm a autoridade. Mas não é uma autoridade de mandar, é uma autoridade de graça, da graça, de poder acessar o campo sagrado da eternidade do filho, que está se formando. Os pais de qualquer lugar precisam saber isso, para eles correrem e pegar os seus filhos de volta que estão nas creches, para eles correrem e ficar com os seus filhos e dizer não, eles precisam de ser formados em eternidade, em humanidade, em condição de ser pessoa, profundamente pessoa, como deve ser um ser humano. E só os pais têm a possibilidade de ter a chave. Você ia perguntar? Então, como eles estão crescendo em graça, como é que é? Estatura, sabedoria e graça. Como Cristo cresceu. Sim. No momento onde é terceirizado, é interrompido. E se ele vem a voltar, se ele se converte ou se entrega a Cristo, é retomado. É retomado. Porque aí o Senhor vai agir na história daquela pessoa. Ele vai agir. Agora, esse é, inclusive, um dos exemplos, né? Aqui em Lucas, né? Nós temos um exemplo aí. E é bem importante. Quando nós fomos visitar essa semana, a Débora, que nasceu, e os pais da Débora, lá em Tubarão, a gente esteve lá visitando o Rafael e a Aline, né? E lá nós encontramos a Débora que nasceu. Eu estava procurando falar a eles sobre esse exemplo aqui. Não deu para falar tudo isso que a gente está falando aqui, mas eu falei pelo menos do exemplo, né? Aqui em Lucas 2, né? 2:19, é uma parte ali que a gente vê o nascimento de Jesus, né? Então, nessa parte aqui que fala do nascimento de Jesus, mostra que o pessoal, os anjos de Deus, eles apareceram para aquelas pessoas lá no campo. Eram pessoas que cuidavam das ovelhas, e eles viram o céu se abrir e a apresentação daqueles anjos e a fala daqueles anjos. Eles ouviram o testemunho dos anjos dizendo sobre Jesus, quem ele era, né? E aquele cântico. E eles ficaram tocados de uma tal maneira que eles falaram aqui no versículo 15, antes um pouquinho, né? 15. Dizendo assim, vamos até Belém. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá para conferir o que o Senhor nos deu a conhecer. Isso é precioso demais. Quer dizer, o eterno Deus mostra para pessoas o que está acontecendo. Eles, na humildade do coração deles, eles disseram, vamos ver.
Né? Não vamos ficar analisando, pensando, fazendo uma teologia de anjo aqui. Vamos lá ver o que está falando. Vamos ver o que é isso. Vamos fazer isso. Né? E eles foram correndo, diz aqui no versículo 16, que eles foram apressadamente. E aí diz assim, ó, no versículo 17 diz assim, vendo isso tudo, vendo Jesus lá, eles divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito daquele menino. Olha que preciosa a aula de hermenêutica aqui, né? Eles não mudaram nada. Aquilo que eles ouviram do céu, eles falaram naquele momento, ali. Isso também precisa acontecer com a gente. Nós devemos acessar o céu, pensar nas coisas do alto, acessar o céu, buscar as coisas de cima, nos deixar habilitar pelas coisas do Senhor e compartilhar isso com aqueles que o Senhor estiver dando oportunidade para que isso aconteça. Eles fizeram assim, e no versículo 18 diz assim, ó, todos os que ouviram e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E Maria, tem um detalhe sobre Maria aqui, muito importante. Maria, o que ela fazia com essas palavras? Ela guardava. Ela usou o ouvido espiritual. Isso é o ouvido espiritual, que a gente estava falando agora há pouco. É você ouvir o que é de Deus e não entrar por um ouvido e sair pelo outro, como dizem. Você ouve e guarda. Isto é, ouvir e guardar significa você vai viver aquilo ali. Você vai andar naquilo ali. Você vai guardar porque aquilo tu vai viver. Você está guardando aquilo. Isso é valoroso. Isso é precioso. E eu quero aquilo para mim. Eu quero para mim. Não vou me desfazer. Não vou deixar de lado. Eu vou viver isso. Maria fez isso. Ela guardou a palavra de Deus no coração para viver a palavra de Deus. Como mulher, como esposa, como mãe. E ela fez isso. Por isso é que lá no versículo 40 a gente tem isso aqui escrito. Que você falou agora há pouco. Olha o versículo 40, diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse é um detalhe aqui importante. No 52, já é um outro momento, quando Jesus estava com 12 anos. Olha, irmãos, do versículo 40 até o versículo 52 são 12 anos de tempo. Já pensou isso? A gente lê a Bíblia, não parece que passou um segundo. 3 minutos, 2 minutos, sei lá. Mas 12 anos se passaram. E a Bíblia não fala nada, porque também não precisava falar. Tudo já está dito aqui, nesses textos. Entende? Olha só, diz o versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Agora, isso foi falado porque naquele festa anual que tinha lá dos judeus, o José e a Maria foram para Jerusalém nessa festa. E Jesus, eles iam sempre. Sempre. Eles iam sempre. Eles faziam perseverança. A vida deles era de perseverança. Lembra de Atos 2? Né? E perseveravam na palavra, nas orações, no partir do pão, na comunhão. Isso é muito difícil, mas Maria fazia isso, José fazia isso. O lar deles fazia isso. Eles viviam Deuteronômio 6. O tempo todo eles viviam Atos 2, antes de Atos 2 ser falado. Eles tinham isso no coração. De tal maneira eles tinham no coração que quando eles foram olhar assim, José, Jesus está contigo? Não, não está comigo não. Maria, Jesus não está contigo? Não, não está comigo não. Onde que está Jesus? Pum, começaram a procurar. E eles já estavam longe na viagem de volta. Não estava Jesus com eles. É uma situação terrível. Já contei uma vez para os irmãos, uma vez por 15 minutos nós perdemos o André na praia, numa praia lá em Santos. Foram os piores 15 minutos, parecia uma eternidade no inferno.
você perdeu um filho numa praia. Nós chegamos na praia, a praia estava vazia. E nós fomos brincando, a Nancy ficava lá com o André na praia e eu lá, daqui a pouco eu voltava e o André... Com a Priscila, né? Ficava com a Priscila. E eu ia lá e eu voltava, a Nancy, a gente revezava. Uma hora a Nancy olhou para mim, o André falou assim, estava perto de mim na água, pai, eu vou para lá. Falei, tá, eu olhando para ele. Eu fiz para a Nancy assim, o André, tá, ela tá. 1 segundo, irmãos, a praia nessas alturas já estava cheia. Acho que nem 1 segundo, a Nancy piscou para lá e eu pisquei para cá, juntos deu certo naquela hora. Quando nós olhamos no mesmo olho, Deus já não estava mais na nossa linha de visão. Foi terrível. Na hora eu saí correndo para lá, Nancy não sabia o que estava acontecendo, nós já sabíamos que o André tinha se perdido, e a Nancy correu para um lado e eu corri para o guarda. Na hora que eu cheguei no guarda, falei, meu filho se perdeu aqui nessa praia. Ele falou, fique tranquilo que até agora ninguém morreu afogado. Eu falei, barbaridade, que grande consolo. Ele está perdido, espera um pouco. Ligou para os guardas que estavam por ali, a Nancy correndo, e eu comecei a correr na mesma direção da Nancy. Quando eu ia indo, correndo e gritando o nome dele, e numa dessas o André já, na hora que eu vi, a Nancy teve mais drama, porque ela estava indo para lá, e daqui a pouco ela viu vindo com um guarda, né? Um guarda vinha vindo com ele na mão, e a gente, aí quando eu via, ele já estava com a Nancy no colo, né? Aí foi um encontro assim que parecia uma salvação, parecia ir para o céu, né, é um encontro do teu filho que estava perdido e se achou, parecia um filho pródigo que perdeu-se por 5 minutos e que parecia uma eternidade, parecia que nunca mais ia ver teu filho. É uma coisa terrível que é muito trágico, né? E assim a gente viu aquele resgate acontecendo, né? E a gente nota assim o cuidado, né, que Deus tem com a gente, que a gente tem com os filhos, e a desgraça que é você perder por 1 minuto que seja o teu filho. Mas a Maria e o José aqui, eles ficaram nessa condição provavelmente, e foram assim, onde que está nosso filho? Não sabemos. Ele deve estar em Jerusalém, numa festa que reúne 1 milhão de pessoas. Naquele tempo era uma festa que vinha judeus de todo o mundo, igual aconteceu em Atos 2, né? Tinha 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Que eles demoraram um pouco para descobrir, porque eles iam em caravanas. Caravanas, um monte de gente, criançada. Tá tudo bem, tudo junto, tá lá contigo, com o primo, com o colega, com o amigo, tá tudo junto, não, maravilha. Nunca Jesus sequer tem a ideia de ficar distante dos seus pais. Nunca ele tem essa ideia. Ele vai ficar sempre perto dos seus pais. Todos os anos foi assim. Mas naquele momento, Jesus diz aqui o texto que ele estava lá no templo, conversando com os doutores da lei. Os doutores, com 12 anos ele conversava com os doutores da lei. E diz o versículo 46, que 3 dias depois de procurar Jesus, naquela agonia, 3 dias é uma agonia muito grande. 5 minutos é uma agonia terrível. E por 3 dias... eles falaram assim, vamos lá no templo, quem sabe alguém achou ele, né? E ele estava lá, né? Ele estava lá no templo. E ele estava assentado no meio dos doutores, uma roda de doutores, né? Parecia assim, um exame de doutorado, com uma criança de 12 anos, e diz assim que os doutores estavam ouvindo Jesus, né? Ouvindo Jesus, olha só, as perguntas que ele fazia para eles. E eles não sabiam direito como responder. Irmãos, isso é uma coisa impressionante. Não é porque, Jesus era um super-homem. Não era super-homem. Ele era uma criança de 12 anos. Entende? Era uma criança, quando ele tinha 12 anos, ele tinha 12 anos. Aqueles apócrifos que tem por aí, que foram escritos pelo ano 250, 300, em que Jesus, nessa faixa de idade, é escrito como alguém que pegava uma pedrinha e jogava, virava passarinho, isso é uma aberração, isso não existe. Isso é uma fantasia, isso nunca aconteceu, né? Isso foi escrito no ano 250. E não é verdade.
o que é verdade e que a turma deveria chamar atenção é esse fenômeno aqui, do resultado que existe. O resultado que existe. Oi, Samuel. O resultado que existe em uma criança estimulada da maneira correta, por pais habilitados por Deus, né? Habilitados por Deus, pelo Senhor, em que Deuteronômio 6 rege a vida deles como pai e como mãe. Maria dá a chave dela e de José nessas palavras aqui, né? Diz aqui no versículo 51, que Maria, vendo novamente essas coisas, olha aqui o versículo 51 de novo, 12 anos depois, ela continuou fazendo o quê? Olha, guardando as coisas no coração. Isto é, isso jamais eu vou descartar da minha vida. Eu vou guardar as coisas de Deus no meu coração sempre. O meu filho, ele tem a condição de perguntar as perguntas mais significativas. Irmãos, porque quando uma criança, em geral, chega perto de adultos, em geral, muitos adultos dizem assim, sai para lá, menino, vai atrapalhar. Agora, ali estava um menino que despertou a atenção de todos os doutores do templo em Jerusalém, que era extremamente grande, com uma quantidade imensa de doutores frequentando lá. Eles sentaram para ouvir as perguntas daquele menino. Entende? Aquilo ali é extremamente relevante. Mas como que isso pôde acontecer? Jesus era um superdotado, ele tinha uma escola especial, ele tinha a casa dele como escola. Ele tinha o José, o carpinteiro, e Maria, a dona de casa. E ali naquela casa, Deuteronômio 6 era explicitamente vivido por amor a Deus. Eles tinham o coração aberto para a habilitação do eterno na vida deles. E ali estava sendo formada uma vida extremamente preciosa, né, irmãos? Então, esse exemplo aqui que nós pegamos na palavra, né, vai ajudar a gente a compor essa ideia. Samuel! Né, a entender esse cuidado que Deus tem com a gente como pessoas e que precisa dessa estrutura, irmãos. É nessa estrutura familiar, mas uma estrutura familiar devidamente composta, em que o pai e a mãe guardam no coração as palavras do Senhor, né? E a transformação que Deus vai operando nessa gente, dele. Em Colossenses 3, como a gente estava vendo aqui, voltando para Colossenses 3, né? Ele vai dizer mais uma coisa para nós ainda. Colossenses 3:3, ele diz assim, ó, porque quando isso aconteceu em vocês, a operação de Deus ocorreu em vocês, ela aconteceu de uma tal maneira que vocês morreram. Entende? Agora vocês não são mais aquela pessoa. Agora a vida que vocês têm, olha só no versículo 3 diz isso, a vossa vida está oculta. Oculta. Juntamente com Cristo em Deus. Sabe qual é a palavra oculta em grego? É cripto. Já ouviram falar do planeta do super-homem? Né? É cripto. Isto é, o verdadeiro kryptoniano somos nós. Né? Nós estamos ocultos, guardados, revestidos. Há um Deus, ele está dizendo aqui, que ele revestiu a gente. Deus revestiu a gente. Irmãos, o que é isso? O que significa isso? Irmãos, Deus fez um revestimento em nós para que a gente ficasse protegido, guardado por Ele. Há uma guarda de Deus em Cristo em nós. Há um revestimento que Deus fez. Quando nós morremos, quando nós nos tornamos pessoas sobrenaturais, feitas numa nova natureza, Ele teve que revestir a gente, tanto para a proteção nossa, quanto para a proteção das pessoas. Porque as pessoas não podem ver a gente na estatura e na espiritualidade e na forma, isto é, na forma que a gente tem.
na forma que o Senhor fez acontecer em nós, não podem ver. É impossível. Eles não podem, porque se eles vissem, eles ficariam com o maior medo, com o maior terror. Irmãos, quando João olhou para o anjo, lá em Apocalipse 1, que refletia totalmente a glória de Cristo, em Apocalipse 1 diz que João caiu no chão como morto. Ele ficou como morto. Lembra disso? Apocalipse 1. Então, nós temos uma estatura hoje semelhante. Não pode ser vista pelas pessoas, senão as pessoas iriam morrer. Não ia poder mais ter fé. Não tem como. Ia violentar a pessoa naquilo que precisa ser oculto para que haja fé. Jesus, quando veio ao mundo, ele se humilhou, isto é, ele deixou a sua glória, ele teve que se revestir de uma humanidade simples, porque se ele viesse em poder e glória que ele tem, não ia ter salvação, ia ter morte. Diante dele iriam morrer as pessoas, como acontecia na época do tabernáculo. Se a pessoa não tivesse feito o sacrifício do cordeiro e entrasse no Santo dos Santos, ele morria. Se alguém tocasse na arca da aliança, morria. Irmãos, a glória de Deus é imensa. Aquilo que Deus faz é imenso. O que somos está guardado, está revestido, está protegido. Tanto protegido por ser de Deus, quanto protegido porque precisa ser protegido. Nós não podemos, Deus não permite nós nos manifestarmos no corpo que temos depois que Cristo nos fez sobrenaturais. Entende bem isso? Isso está escrito aqui. Agora, vai chegar o dia em que esse revestimento vai ser tirado. E nós vamos assumir a forma exata que Ele nos deu. E que dia vai ser esse? Está escrito aqui também. Aqui no versículo 4. Colossenses 3, 4. Há de chegar o dia que essa forma vai ser revelada a tudo. Isto é, quando é isso? Olha, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isto é, no dia da vinda do Senhor, quando Ele vier, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a palavra. Em glória, isto é, toda a glória que há em nós, que Ele fez, e que agora está oculta, revestida, ela será manifesta. E aí, irmãos, eu não consigo nem imaginar que glória é essa, né? Mas há uma glória guardada aí, e que vai ser manifesta. E então, o Senhor, falando com os seus, com amor, com cuidado, querendo dar a nós a segurança e o conforto e o ânimo, Ele diz assim: eu sei, vocês estão passando por todo tipo de luta, todo tipo de tribulação e perseguição. Nossos primeiros irmãos, eles foram até mortos. Eles foram levados para arenas para ser comidos por leões, simplesmente porque ficaram juntos assim como nós. Por isso, irmãos, simplesmente por orar, simplesmente por amar o Senhor, foram mortos. Nós não somos assim mortos hoje dessa forma, mas da mesma forma vivemos num mundo de dor. Sofremos muitas perseguições e muitas lutas e muitas batalhas e até injustiças. Isso não tem jeito, a gente sofre. Quantos de nós já sofremos isso? E vamos continuar às vezes sofrendo. E é assim que é. Só que o Senhor lá em Apocalipse, Ele diz aqui no capítulo 21. Quantos de nós somos traídos? Outro dia conversando com um irmão, né, via internet, que pessoas que eles confiavam tanto, os traíram. Né? Traíram também como Jesus foi traído, por causa de uma confiança. Então é uma luta. São coisas difíceis de enfrentar, pessoas que nos abandonam, coisas terríveis. Mas, Apocalipse 21, Jesus com muito amor, Ele está dizendo assim. 21, Apocalipse 21. Naquele dia em que Ele vier e que a glória do Senhor se manifestar e a nossa glória também for manifesta, nesse dia que Ele desvendar tirar essa venda toda, esse revestimento, naquele dia, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor.
Agora ele fala uma coisa importantíssima aqui em Apocalipse 21, versículo 4. Ele diz assim: porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas. Irmãos, isso aqui tem que ser guardado no nosso coração. Nós temos que guardar isso. Porque Jesus está tentando dizer aqui para nós que se nós conseguirmos ajuntar toda a iniquidade do mundo, de todos os tempos, de todos os tempos, irmãos, toda a maldade, toda a desgraça, toda a traição, todo o ódio, toda a injustiça, tudo que há de ruim que a gente pudesse ver, e os nossos irmãos passaram, tudo que foi terrível, tudo isso é chamado aqui de quê? Primeiras coisas. Isto é, ele compara como se fosse uma mulher grávida. O mundo é como se fosse uma mulher grávida. Ele está nos momentos de dores. As primeiras coisas são as dores. As dores todas que a gente está vivendo. Todas as lamúrias, todas as iniquidades, todas as injustiças, tudo isso são as dores desse parto. E tudo isso, a mulher que está grávida, ela sabe que é terrível. É muito terrível aquelas dores do parto. Ela sabe que não é fácil. Mas ela tem uma esperança, ela tem uma alegria no seu coração, ela sabe que depois dessas dores, ela vai olhar e vai ver a carinha daquele filho amado, que ela tanto queria. Ela vai poder pegar e abraçar e beijar, e dar de alimento para ele, e ficar com ele sempre. Então, aquelas dores já não vão significar nada, porque quando ela vira o seu filho, aquelas dores já passaram. Agora o que fica é toda a vida com ele para toda a vida. Então Jesus, ao usar essa palavra aqui, que é igual à palavra de Mateus 24, na escatologia de Mateus 24, quando ele fala que todas as situações do mundo são o princípio das dores. Lá em Mateus 24 ele fala isso, é o princípio das dores. Então tudo isso que é de ruim nesse mundo, isso tudo é dores e é o princípio, e são as primeiras coisas. Mas daqui a pouco vai passar. Jesus está tentando dizer assim, não caia na armadilha do tempo, em achar que não vai acontecer o nascimento, o céu, a grandeza da eternidade, o encontro com Cristo, o encontro daquele filho que ele quer tanto ver nascer no céu. O Senhor quer tanto a gente no céu, quer tanto. Então nós, como seu povo, nós devemos nunca esquecer dessas coisas. Nós não devemos nunca deixar o nosso coração ficar pensando que as dores é que são a vida inteira. Não é. Isso vai passar. E quando passar, você vai ver que passou mesmo. E que o desfrutar do céu é estar acima de tudo que é dessas barbaridades que há. Né, irmãos? E o nosso coração precisa ser alcançado por essas palavras. Porque somos de Deus. E isso é que vai formar nós como pais e os nossos filhos como nossos filhos. Vai conduzir a eles as realidades de fato que eles são. Eles são feitos para a eternidade. E que vão poder viver aqui. Irmãos, uma pessoa que vive aqui sem qualquer esperança é um desesperado. É uma pessoa amargurada. É uma pessoa desgraçada, porque não tem graça. A graça não alcançou essa pessoa. Ele fica aí. A única esperança que ele tem é para essa vida. Então isso é muito ruim. Porque ora ele tem uma coisa, ora ele não tem, ora ele pode ter muita coisa. E aí, se ele tiver muita coisa? Se o coração dele for só aquilo, né? Coisas são coisas. Você pode ter, pode não ter, não é nada contra ter ou não ter. O problema é quando você não tem esperança alguma para a tua pessoa, a tua vida. Né? Você não é feito como uma cebola, você não é feito como um cachorro, você não é feito como um macaco, você não é feito como uma montanha, você não é um astro, você é uma pessoa. Né? Então, amados, Deuteronômio 6, ele fala sobre isso também, na sequência, né? Depois a gente vai ver essa sequência de Deuteronômio 6. E a partir então, como você pode lidar bem com a vida. Como você pode lidar bem com a vida. Quer dizer, como você pode lidar bem com a tua vida, seja ela
na eternidade, que você já sabe o que vai ser, quanto aqui no tempo, por enquanto. Né? Isto é, você vai pegar Deuteronômio 6, 7, e vai dirigir, então, você tendo isso no teu coração, essas certezas e habilidades e informações de Deus, da palavra de Deus, você vai poder levá-las ao ser profundo dos seus filhos, que é inculcar, quer dizer, está aqui no versículo 7, você vai conduzir a profundidade eterna e sagrada do teu filho. Aí vai chegar lá. Só que esse processo acontece, olha o versículo 7. Como? 7. Deuteronômio 6, 7. Como? Você vai estar em que ambiente? Sentado em casa. Em casa. Sentado em tua casa. Andando pelo caminho. Deitando e levantando. Isto é, desde que o dia vai começar, você tem uma tarefa primorosa de alcançar o ser profundo do teu filho. Desde que o dia começa até o dia terminar. É uma ministração constante. E você vai passando para ele esse modo de viver, esse modo de entender a existência em que ela é interpretada à luz dessas grandezas. E você vai saber conduzir teu filho em amor, em verdade. Você, no versículo 8, vai colocar a palavra de Deus como sinal na tua mão e nos teus olhos. Isto é, aquilo que tu vai pegar como pai, como mãe, que você vai mexer, que você vai tocar, que você vai fazer, que você está olhando. O que meu pai olha? O que minha mãe olha? O que eles pegam para fazer? Então, tudo isso é um ensinamento que vai passando para os teus filhos. Você vai estar moldado pela palavra e você vai só olhar aquilo que é correto e direito. Você vai só tocar e fazer aquilo que é correto e justo e direito. No versículo 9, ele finalmente vai chegar no último grau da hierarquia dessas coisas. E o último grau tem a ver com a arquitetura e a estética da tua casa. O que na tua casa lembra Deus? Você vai colocar a palavra de Deus de tal maneira no ambiente da arquitetura da tua casa, no ambiente da estética da tua casa, que a tua casa precisa lembrar Deus para os teus filhos. Precisa lembrar. O que lembra na tua casa? Então Deus está chamando o seu povo a entender que o que o seu filho estiver olhando na tua casa vai ser uma pregação o tempo todo para ele. O que ele estiver vendo você ter colocado como ornamento na tua casa. Então isso faz parte da composição nos primeiros 13 anos de uma criança. Depois é uma outra etapa, mas esses primeiros 12, 13 anos são fundamentais, como a gente viu lá com Jesus. Capacitou Jesus a formular perguntas extremamente relevantes. E hoje em dia tem muitas crianças com 10, 11, 12, 13 anos que não sabem sequer dialogar com nada, né? Falar nada de nada. Eles sabem fazer uma série de coisas que eles veem no absurdo do YouTube, nas redes sociais, que só ensinam o que é hediondo, o que é um absurdo de imoralidade. Sabem fazer tudo isso aí, né? Mas coisas que realmente têm relevância para a vida, tanto aqui quanto eterna, eles estão muito distantes. Mas o povo de Deus precisa ser atento a essa realidade, né, irmãos? Bom, amados, depois a gente continua, né, com esse pensamento, buscando guardar o nosso coração nessas coisas e vamos estar orando por nós, né, para os irmãos que estão no Rio, né? Alguns vão viajar amanhã, como o André, e também que ficam em casa, Letícia, André, a Pri e o Cris também vão começar a viajar amanhã. Os outros irmãos, todos que participam ali em Campinas, São Paulo, e os irmãos também daqui de Florianópolis, né? Que estão nas casas, que hoje não puderam chegar, mas que a gente
organize a nossa vida nessa ótica de Deus, né, irmãos? Então, vamos ficar firmes. Nossas crianças possam ir crescendo nessa grandeza do Senhor. Nós também. E hoje eu estive lá na Tia Bá de manhã, ela mandou lembranças, né? E ela está melhor, está conseguindo andar com a muleta. E ela pensou e está orando para ver se semana que vem ela vem. Vamos ver, a gente pode também conversar, inclusive, sobre esses temas ali, junto também com a sobrinha dela. Esqueci agora o nome. Qual que é o nome da sobrinha da Tia Bá mesmo que fica lá? A Nair, né? Aí ela até perguntou mais um monte de coisa e a gente foi conversando. E que bom quando desperta o coração da gente para perguntas relevantes, né? E assim, vamos começando essa semana, né? Que o Senhor leve cada um de nós na sua graça, e a irmã Nancy vai distribuir o pão para a gente celebrar o Senhor. Nós lembramos muito do que Jesus nos ensinou e nos orientou a fazer, que é nós estarmos reunidos como seu povo, sua família, seus filhos, e que nos alimentamos dele sempre. E ele então, reunido com os seus, ele pegou o pão e deu graças. Nós vamos orar também. Senhor, nós estamos aqui nos alimentando de Ti, comendo da Tua carne, bebendo do Teu sangue, isto é, da Tua vida em nós, recebendo a Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos pelo que Tu fizeste por nós, nos resgatando e nos dando uma nova natureza, Senhor. A natureza tal que nós podemos, por Tua graça, viver no céu. Te louvamos pelo cuidado de nos revestir, de nos guardar, para nos manter em Ti, pela Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui celebrando o Senhor pelo que Tu fizeste por nós, está fazendo e fará. Em nome de Jesus. Amém. E então Jesus pegou o pão, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém. E assim que eles comeram, Jesus pegou o cálice e assim vai. E assim, Jesus disse: este sangue, o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. E vamos orar. Senhor, nós agradecemos o teu ato de amor, o ato do sacrifício de Cristo lá naquela cruz, a entrega da sua vida, Senhor. O resgate da nossa vida estava lá nele. E a aliança que tu tens hoje conosco está em Cristo. E assim está guardada eternamente, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. E assim como Jesus fez, vamos fazer também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados e queridos, vamos cantar um hino, né? Ao Senhor. Eu sei que ainda a gente vai chegar. Amém. Vai Amém. chegar, já providenciei. Amém. Não, mas não tem problema. A gente canta um hino. Como também os irmãos também cantaram um hino tão conhecido naqueles tempos, que a gente não tem a letra aqui. Pode pôr ali. Pode pôr. Obrigado, viu? Obrigado. Então, amados, vamos ficar em pé, né, para a gente cantar um hino. Vamos ver um hino aqui. Qual que seria um hino bom a gente cantar agora, irmão? 295? Hino 295. Amém. E é isso mesmo. Jesus abriu o caminho para o céu e não tem outro mesmo. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza tenho, para o céu pela cruz irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu, minha herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza tenho, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Com Jesus eu vou, levo a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém, né, amados? Graças a Deus, né? Então, queridos irmãos, nós vamos continuar a nossa coinonia. Ali tem um chá e tem umas bolachas, né? E essa criançada aí, vamos chamar as criançadas aqui à frente com as mamães, então, né? Pra gente orar junto aqui. Aí, vem aqui. Ô, Gabriel, vem aqui. Você não é mais criança, mas você vem aqui, meu amigo. Meu amigo, né? Vem aqui. Aqui perto, aqui, ó, vem cá. É uma criança já um pouco maior. É uma criança, é isso aí, não é tão criança igual eles, mas é uma criança grande, né? Olha, aqui está o Manuel, ali está Samuel e a Manu, né, turminha? Ah, vieram aqui, não teve jeito. Ele está aí. Então vamos orar para os nossos filhos. Vamos orar, né, amados? Querido Senhor, nós te damos graças por nossos filhos. Queremos muitos também guardar as tuas palavras no nosso coração, para que no caminho da vida, Senhor, mesmo que não esteja sendo escrito nada, no céu está sendo escrito, Senhor. E no coração deles está sendo escrito também. E que eles cresçam em estatura, sabedoria e graça, Senhor, diante de Ti, diante dos homens
e que saibam fazer grandes perguntas e que saibam conduzir, Senhor, sempre a vida deles nos teus caminhos, Pai. Guarda nossas vidas como pais, como amigos, pessoas, irmãos, teus filhos que sabem dar uma orientação adequada dentro da tua palavra, para que nossos amigos, nossos colegas, ou todos nós possamos ser pessoas que indicam o teu caminho, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Leva-nos na tua paz e na tua graça, no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe, amados. Obrigado, irmãos. Entra comigo. Você quer vir aqui? Atrás do Gabriel. Gabriel, tá bom. Então vamos nós lá, né? Para o nosso café ou nosso chá. E aqui, deixa eu mostrar só um pouquinho ali os amados irmãos. Devagarzinho aqui, bem devagar. Ali, os irmãos. E alguns ali pequenos. Ali, olha lá! Um pequeno correndo ali. Aham. Veio, que bom, vem cá. Então tá bom, queridos. Sim, qualquer uma oferta pode ser entregue aqui, irmãos. Agora é ali. E Deus abençoe, amados irmãos queridos, de todos os lugares, a eclesia do Senhor, de todos os lugares. Vamos compartilhando, irmãos que estão em outros lugares do mundo, na América do Norte, na Europa, e a gente tem conversado e orado por vocês. Entrem em contato. Deus abençoe. Encontro sábado que vem na tua casa? Pode ser, amém. Deus abençoe, irmão Santo. Então vai ter uma coinonia. É aniversário do Gabriel, maravilha. Muito bem. Opa. Então vou desligar aqui, amados. Deus abençoe todos. Amamos vocês.